Os 4 municípios do Vale do Arinos estão entre os outros 132 classificados na categoria de risco baixo para a contaminação do coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde na última terça-feira, dia 31 de agosto, por meio do Boletim Informativo número 541. O documento revelou que somente 9 cidades estão classificadas na categoria de risco moderado para o Covid-19. Mesmo o município de Juara estando na classificação de risco muito baixo para o contágio do Covid-19, é necessário seguir as medidas, conforme disse a nossa equipe de reportagem, o enfermeiro Diógenes Lopes. A pandemia ainda está em vigor, ainda nós temos nível Brasil, mortes acontecendo, casos sendo infectados ainda, e nós temos que ver ainda, temos uma nova variante, circulando, que é extremamente infectante, que é a tal da variante Delta. Então, os protocolos ainda devem ser instituídos, O uso da máscara, a questão da lavagem das mãos sempre que necessário, evitar pôr a mão no olho, a mão na boca, E a questão do distanciamento. Então, ainda esses protocolos ainda precisam ser seguidos, porque ainda a pandemia não acabou. Mesmo ainda estando nessa questão da categoria de nível baixo para contaminação, é necessário aí seguir todo o protocolo, como você bem disse, Porque pode haver aí até uma variante. Exatamente. Então o vírus ele está mudando. Então já foi encontrado novas variantes na África do Sul, essa da Índia. Então a questão sempre é essa. A vacinação tem que estar ainda continuando, E os protocolos de segurança, de biossegurança, têm que ser tomados por toda a população. Então a doença ainda não acabou, não podemos relaxar. Ainda existem 9 cidades que estão na classificação de risco moderado para o contágio do Covid-19. São elas: Conquista do Oeste, Figueirópolis do Oeste, Indiavaí, Jangada, Novo São Joaquim, Reserva do Cabaçal, São José do Povo, Sinop e Vale do São Domingos. Nenhum município foi classificado com risco alto ou muito alto para a Covid-19. O método para definir a classificação de risco dos municípios foi aprimorado. A mudança foi publicada no Diário Oficial do dia 25 de março de 2021. Desde então, não é levado em consideração apenas o número absoluto dos casos dos últimos 14 dias, mas sim a média móvel dos últimos 14 dias. Dessa forma, o município não sofrerá uma mudança brusca de um boletim para o outro. A cidade ficará na mesma categoria por pelo menos 2 semanas, conforme sua média móvel de casos. Também foi aperfeiçoado o cálculo dos casos acumulados. Antes, eram considerados os casos acumulados a partir do dia 1º de dezembro de 2020. Com a nova metodologia, a análise será realizada sempre com base nos casos acumulados nos últimos 90 dias. Quando o município é classificado de acordo com cada tipo de risco, são necessárias medidas a serem tomadas para evitar o contágio do Covid-19. A exemplo, quando o nível de risco é moderado, é necessário que seja feita a implementação ou a manutenção de todas as medidas previstas para o nível de risco baixo. Ainda é necessária a quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de riscos definidos pelas autoridades sanitárias. Como dito, ainda a pandemia não acabou e é necessário seguir todos os protocolos de biossegurança com a finalidade de evitar possíveis variantes.